Hoje analisaremos de uma maneira simplificada os capítulos 33, 34 e 35 do livro de Gênesis. No início do capítulo 33 é narrado que Jacó se encontra com Esaú, seu irmão, depois de 20 anos, e que Jacó, com a sua família, são muito bem recebidos. E é dito também que Jacó comprou uma parte do campo da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, homem poderoso daquela região. E no verso 20, diz que Jacó levantou ali um altar para adorar a Deus, e dali em diante passou a se chamar pelo povo daquele local Deus, o Deus de Israel. Já que vimos no capítulo anterior que o anjo mudara o nome de Jacó para Israel. E agora todos diziam o Deus de Israel. E até hoje, principalmente na região do país chamado Israel, que é em homenagem a Jacó, é comum todos se referirem a Deus como Deus de Israel. Agora, no capítulo 34, Diná, filha de Lia com Jacó, costumava sair para visitar as moças daquela terra. E é dito que Siquém, filho de Amor, um príncipe daquela terra, daquela região, viu Diná e ele a agarrou, se deitou com ela e a violentou. Mas é dito que ele se apaixonou por ela verdadeiramente. E no fim, pelo que parece, eles dois gostavam um do outro. E então Jacó descobre o que aconteceu e tenta evitar que os seus filhos saibam. Porque os filhos de Jacó, irmãos de Diná, eram muito violentos. E é dito que Siquém, juntamente com seu pai, vieram a Jacó para pedir a mão de Diná em casamento. Vale ressaltar também que Siquém e Amor e o seu povo não eram seguidores do Deus de Israel e eram uma má influência, portanto, para o povo de Israel, para o povo de Jacó. E os filhos de Jacó, de maneira enganosa, conversaram com Siquém e o seu pai Amor, que eles eram a favor do casamento. Mas, como eu disse, eles estavam apenas fingindo que aceitavam o casamento para depois criar uma tragédia. Porém, Jacó não planejou fazer mal, mas, até em primeira instância, aceitou o casamento, já que Diná também queria. E qual foi o engano, o fingimento, a farsa que os filhos de Jacó disseram a Siquém e a seu pai? Que eles só poderiam aceitar o casamento se o povo de Siquém e Amor, se o povo deles, dos homens, se circuncidasse. Pois essa era uma prática do povo de Jacó desde a época de Abraão e que é comum até nos dias de hoje na região de Israel, com o povo judeu. A circuncisão era um pequeno corte feito na genital masculina. Mas como não havia anestesia naquela época, se tornava mais complicado e a pessoa necessitava de ficar em repouso por alguns dias. E assim fizeram o rei e o príncipe daquela cidade para com todos os habitantes, não apenas
para que Diná se casasse com seu filho, o príncipe, mas também, já que as famílias se uniriam, os bens de Jacó e os bens desse rei também se uniria. E é certeza de que isso futuramente daria um problema. Mas como eu disse no início, tudo não passava de um fingimento, pois na verdade os filhos de Jacó não queriam que Diná se casasse com aquele príncipe. E é dito que 2 dos filhos de Jacó, chamados Simeão e Levi, pegaram cada um a sua espada e foram à cidade, que estava desprevenida. E enquanto os homens ainda estavam de repouso, eles, Simeão e Levi, mataram todos os homens à espada, e também a Siquém, o príncipe, e o rei. E Diná já estava morando na casa de Siquém, e eles a tiraram de lá. No verso 27 é dito que os outros filhos de Jacó chegaram no local e encontraram os homens mortos. E então saquearam, roubaram a cidade. Tomaram as ovelhas, os bois, os jumentos e tudo o que havia na cidade no campo. Capturaram todas as criancinhas e as esposas deles e saquearam tudo o que havia nas casas. E no verso 30, Jacó descobre tudo o que aconteceu. E Jacó diz: certamente os povos ao redor se ajuntarão para me atacar, e eu serei destruído, eu e a minha casa. Pois somos poucos em número, e eles são muitos. E no verso 31, vemos que os filhos de Jacó não se arrependeram. Não se arrependeram por causa do que Siquém, o príncipe, havia feito à sua irmã Diná, filha de Jacó. No capítulo 35, vemos que de fato Jacó se converte a Deus, ao Deus de seu pai Isaque e de Abraão, e ordena aos de sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestimentas. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, para ali o adorar. E eles partiram para a cidade de Betel, e é dito que o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. O que isso significa? Depois da barbaridade que os 2 filhos de Jacó cometeram, matando à espada a todos da cidade de Amor e Siquém, por causa de Diná, sua irmã, Jacó tinha medo de que os povos ao redor se juntassem e matassem eles. Mas aqui é dito que o terror de Deus foi sobre essas cidades, e todos tinham medo do povo de Jacó. E no verso 10, diz Deus novamente a Jacó: o teu nome é Jacó, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E como eu disse antes, motivo esse de termos um país com o nome de Israel nos dias de hoje, em homenagem a Jacó. A partir do verso 16, vemos que Raquel está dando à luz a Benjamim. Mas aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, faleceu, mas o menino viveu. E Raquel, a esposa querida de Jacó, falecera. De todos os filhos de Jacó, apenas 2 vieram de Raquel: José
e agora o caçula, chamado Benjamim. E dos versos 23 ao 26, vemos todos os nomes dos filhos de Jacó. Ao todo, Jacó tivera 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Essa mulher chamada Diná não se encontra aqui na genealogia dos filhos de Jacó, pois geralmente as genealogias são baseadas apenas nos filhos homens. E nos últimos versos, vemos que Isaque, pai de Jacó, morre. E ele demorou bastante tempo para morrer, pois desde a época que Jacó fugira de Esaú há 20 anos atrás, já era dito que Isaque estava velho e cego e esperava o momento de morrer. E ele só veio a falecer mais de 20 anos após isso. Ele foi recolhido ao seu povo e morreu velho e farto de dias. E aqui concluímos mais um estudo.